Tamo ao vivo, é isso? É isso aí. Mais um podcast SCP. E os meus convidados de hoje é ele, Lex Luthor. Mentira, é o Caio, diretor dele. Gente, calma. E ela, como é que chama a mulher do Clark? A Lois Lane. A Lois Lane. Bom, eu não vou falar o nome aqui, vou deixar com que ele se apresente. Como o Caio já veio aqui no podcast, primeiras... Já veio, não veio? Não, Caio, olha aí. É a primeira vez, menino. Então eu comi... Olha, gente, é que assim, ó, me desculpa, aqui é assim, ó, Caio. A outra vez foi o Joel. O Joel veio aqui, a cabeça dele era muito grande aqui dentro e teve que revezar com o Pedro. Eu entendo que os carecas são todos iguais, né? É tudo igual, mas a gente passa dessa vez. É verdade, Caio. É a primeira vez que você tá. Vez. É que é a segunda vez que o pessoal da ETEC está aqui. Isso. É que a gente já se encontrou em outros lugares, em outros eventos. Então dá a sensação que já somos de casa. Toma né? café na mesma xícara. Então eu vou te dar as honras, né? Que é o prato da casa aí. Se apresente pro pessoal de casa aí. Bom, muito boa noite a todos que nos estão assistindo. Will, primeiramente é um prazer estar aqui com você. Eu acho magnífico, sou fãzão já desse podcast, do seu trabalho. Né? O Aldrinei aqui também, parabéns. Hoje a gente está aqui com o Pedrão também. Bom, eu sou o professor Caio, sou o superintendente da ETEC João Elias Margutti hoje. E a gente está aqui com a... Pode falar, Luara. Eu tô na ETEC faz 3 anos, vou me formar esse ano e eu faço RH, junto com o Pedrão, que já veio aqui no último podcast que a ETEC esteve presente. Ó, a galera da ETEC aí, ó, que esteja online aí, que tá olhando nossa live, se manifeste e manda um oi aqui pra galera aqui, ó. O Caio tá com muita saudade de vocês. Ô, Caio... Eu tô surpreso que pra mim a gente conversa tanto em rolê. Sim. A gente, inclusive, estivemos em São Paulo esses tempos aí. Sim. Né? E aí eu pensei, agora eu já quero saber, né, de você assim, ó. O que é ETEC? Bom, pra gente falar o que é ETEC, a gente tem que primeiro entender o que é o Centro Paula Souza, tá? O Centro Paula Souza, ele é a instituição, é uma autarquia do estado de São Paulo, que hoje ele tem aproximadamente 55 anos, vai fazer agora. O que é o Centro Paula Souza? Ele foi a instituição que organizou, a nível estadual, as escolas técnicas. O ensino médio técnico no estado de São Paulo. Então, quando ele se iniciou, década de 80, por aí... Ele começou com algumas escolas grandes de São Paulo que foram incorporadas no sistema do Centro Paula Souza, onde a gente faz parte da Secretaria de Tecnologia e Desenvolvimento. Ao longo do tempo, década de 90, 94, teve a grande expansão das 64 primeiras ETECs. Então vieram as primeiras 12... por volta da década de 80, que inclusive uma muito grande que a gente tem aqui, que é muito conhecida, é a ETEC de Mococa, da cidade de Mococa. Ela é a 08 do Centro Paula Souza. Ela é 08 Ela aqui no interior? Ela é a 08 aqui no interior. A Americana é uma das primeiras. A ETEC São Paulo é uma das primeiras também. E aí veio uma nova expansão de aproximadamente 60 a 70 unidades, que aí também foi contemplado com o Colégio Industrial de Casa Branca. Caramba, a região que então é abençoada. Isso, que é a ETEC Dr. Francisco Nogueira de Lima. Então, o que aconteceu? Os municípios, o estado, eles tinham os ensinos médio-técnico próprios. Então, por exemplo, aqui, o Colégio Municipal João Elias Margutti era a antiga Escola de Comércio. Sim, eu lembro. Isso. Fiz muito retiro de carnaval lá. Isso. Se a gente pegar a Casa Branca, o Colégio Industrial. Mococa, a Eletrô, São Carlos, Colégio Industrial Paulino Botelho, e assim existiam essas unidades. Então você tinha a FAT, que era uma fundação que tinha esses colégios, você tinha os municípios que tomavam conta também do ensino profissionalizante nos municípios. Só que cada um atuava de uma maneira, não digo desorganizado, mas eles tinham as próprias legislações, obedeciam uma outra legislação estadual, que o MEC também impunha na época, o antigo MEC, né?
E aí o que aconteceu? O Centro Paula Souza, no estado de São Paulo, veio incorporar todas essas unidades e ajustou. Então, os colégios agrícolas que tinham, Santa Rita do Passa Quatro, colégio agrícola, que era lá também no município, hoje é uma ETEC. O Espírito Santo do Pinhal. Espírito Santo do Pinhal. Você sabe que eu me formei lá. Mesma coisa eu também. Eu me formei, eu sou técnico ambiental. Então a gente lá. percebeu que são até escolas centenárias, até escolas mais antigas, que hoje quem incorporou isso no sistema foi o Centro Paula Souza. Em cima disso, o Centro Paula Souza, então, hoje, ele administra as ETECs, que são as escolas tecnológicas do estado de São Paulo, e as FATECs, que são as faculdades de tecnologia do estado de São Paulo. Que tem o mesmo nome. Centro Paula Souza. Paula Souza. Né? Então, é uma única autarquia, uma única instituição que toma conta de tudo isso. Então, hoje, nós estamos perto aí de 310 unidades, mais ou menos. Né? Dentro do estado de São Paulo, entre ETECs e FATECs, tá? 90 FATECs e o restante delas todas são ETECs. E mais as classes descentralizadas, que são como se fosse campus de uma ETEC. Tipo assim, um exemplo, eu lembro que em Pinhal era assim, né? Nós tínhamos o colégio agrícola e aí o pessoal da cidade, que às vezes tinha um curso, aí a escola emprestava salas, é isso? Isso, ou em outra cidade. Ou em outra cidade. Por exemplo, a ETEC João Elias Margutti nasceu assim, de uma escola descentralizada da ETEC Dr. Francisco Nogueira de Lima, de Casa Branca. De Casa Branca. Ela foi a ETEC mãe, que a gente comenta, né? E aí, dentro do processo, aí desvincula, como que é esse processo? Isso. Então aí, como que é uma ETEC? O que é uma ETEC? Na verdade, a ETEC é uma escola estadual, pública. Lembrando que a gente tem o Sistema S, SESI, SENAI, que aí são outros, também desenvolvem ensino profissionalizante, mas eles têm que ser filiados à indústria e assim por diante. E tem empresas, né, também. Tem empresas que financiam tudo. Agora, a ETEC é pública do estado de São Paulo. Então, é uma escola técnica estadual. São escolas que promovem o ensino médio técnico profissionalizante e o ensino médio. Gratuitas. Gratuito. Né? E aí, foi como a gente comentou, e ela tem também espalhadas os campos, que são as chamadas classes descentralizadas. Então, um município que não tem uma ETEC, ele pode ser contemplado com uma classe descentralizada, para ser o primeiro embrião de uma ETEC, para vir estudando a região, estudando o pessoal já ir sentindo o gostinho, né? É isso daí. Eu acho isso muito bacana. Que nem você falou da questão da escola onde hoje é a ETEC, eu lembro que eu era moleque e eu morava fora. E quando eu fiquei sabendo, eu falei, nossa, que massa, cara. Porque você vê a cidade crescendo. A gente tava até conversando isso antes, né? De entrar no ar. Como que é essa questão assim, ó? Porque eu lembro que a outra vez que o pessoal veio aqui, a gente tava falando sobre turma. Que era uma coisa que eu fico assim, talvez até a dúvida do pessoal. Então, supor, abriu uma turma hoje. Aí o ano que vem... a intenção é ir aumentando os alunos, porque a turma que saiu daqui vai supor, pro segundo, e aí entra uma outra turma no lugar. Sim. E aí vai aumentando. E esse manejo? Vai chegar uma hora que vai ter que precisar de um prédio maior aqui? Hoje, a ETEC João Elias Margutti ela foi inaugurada mesmo como ETEC em 2016. Tá? Ela começou com o embrião hoje, que foi formado, que se formou, original em 2010, por aí, nessa 2009, concurso um pouquinho antes, até concurso de açúcar e álcool, e veio se formando. Tiveram alguns cursos pilotos antes, no período anterior. Mas então ela ficou nessa situação de classe descentralizada, e em 2016 ela virou ETEC. Tá, e aí, virou, o que vai acontecer? Que curso que vai criar? Como que vai ser esse manejo? Isso, é uma boa pergunta. Como que vai ser todo esse processo? Quais os cursos que o município demanda? Então, quando a gente vem fazer a instalação de uma unidade, nós primeiro verificamos qual que é a demanda do município. Quais são as características do município? Qual a mão de obra que ele precisa? Quantidade de empresas que tem, número de população, quanto que pode ser a oferta de demanda de turmas e assim por diante. Feito isso, faço o estudo,
manda-se isso para o Centro Paula Souza, o Centro Paula Souza pega e faz a aprovação ou não. Ó, não é viável colocar esse curso, vamos estudar outro. Ou esse curso é viável, pode tocar adiante. E aí a gente faz a instalação do curso, né? Por exemplo, quando a ETEC começou, no ensino médio, nós tínhamos os técnicos modulares já consolidados, que veio da classe centralizada, só funcionando noturno. E aí depois veio a parte do médio. E aí a gente testou o ETIM, que era chamado Ensino Técnico Integrado ao Médio. Massa. Era com administração. Então o aluno entrava no médio, ficava em período integral e estudava administração junto. Deu certo? Não foi legal. Não? Não foi legal. Nossa, Tivemos... então a Luara mentiu pra mim, que a gente tava conversando. Você faz o quê? Eu faço RH, mas Então beleza. Não. Mas não já... é que não deu certo a administração. Não deu certo a modalidade integral. Integral. Por quê? Mas por que não deu certo? Não é que dava certo. O ensino, qualidade, tudo certinho. Mas a gente pensava assim, a gente é uma escola profissionalizante. Também. Eu manter o aluno em período integral na escola, ele não pode ser inserido no mercado de trabalho como estagiário. Aí a lei do estágio não permite. Porque ele vai estar integral dentro da escola. Isso, e aí a gente as empresas começaram a procurar muito a gente. E a gente tinha essa barreira. Mantemos as turmas, foram formando, foi até o 3º colegial, tudo. Formou-se com os técnicos de administração. E aí a gente já começou a perceber que essa modalidade Palmeiras não iria absorver. O município. Tem outras cidades que só trabalham com essa modalidade. É interessante falar isso. Então, porque você falando lá, quando eu me formei em técnico ambiental lá pela ETEC, eu fazia meio período e a gente tinha... Até eu ia te perguntar essa questão, né? Que a gente fazia estágio, a maioria já saía empregado também, né? No final do curso. Mas lá funcionava. Mas foi a modalidade de início que foi colocada pelo governo também, pelo Centro Paula Souza, a gente adotou e veio avaliando a situação. E aí a gente viu, começou a provar para o governo do estado, para o Centro Paula Souza, não é viável, a população não está absorvendo e assim por diante. E aí a gente entrou com os cursos chamados Novotecs ou MTECs, que são os médios com técnicos, que é a nossa modalidade atual. Veio pandemia, precisamos dar uma paradinha, dar uma segurada ali, tentar manter e ajustar. Os alunos ficaram online e tudo. E aí, 2020, 2021 e 2022, aí a gente deu o boom. Que aí a gente chama que a gente deu o pulo do gato na ETEC. Que aí a gente colocou ensino médio manhã com técnico, ensino médio à tarde com técnico. E aí eu namorava o ensino noturno. Nossa, como eu namorava. Eu falava, gente, eu preciso voltar com o ensino médio noturno em Palmeiras. Mas ainda não era liberado, ainda estava se amadurecendo a modalidade, porque se colocar um noturno com o técnico, médio técnico junto, você tem questão de carga horária, permanência do aluno na escola, merenda. É uma série de questões que tem que ser avaliadas. Espaço, perspectiva de demanda. Tem que ser tudo avaliado isso daí para que esse curso seja realmente inserido e que ele tenha sucesso. E aí, em 2024, a gente conseguiu. Aí a gente foi contemplado, aí a gente foi testando. Sabe o que eu percebo quando você fala assim, cara? Porque assim, pela média do tempo, quando você fala, eu falo assim, cara, você tá desde o começo. Tô. Então você é um cara muito competente, porque... Não, é sério, porque se você for ver pela média de tempo, 4 anos, o pessoal fala assim, é muito... Não, se for ver pela média do tempo... Não, a gente teve um boom muito grande, né? Porque, vou dar um spoiler aqui rapidinho. Tá. Nós fomos em São Paulo porque Palmeiras vai ser contemplado agora com uma ETEC, né? Uma FATEC. Então a gente vê assim, ó, como que é difícil. Então, assim, ó, eu tô te parabenizando pela competência. Eu falo, cara, é muito rápido isso. E pelo crescimento da cidade. Ô Will, eu costumo falar assim, você tá falando com um cara aqui simples de ideia prática e apaixonado pelo ensino. Isso é ótimo. Sabe?
Eu comento muito isso daí. E a nossa equipe também é muito voltada para isso. Você percebeu dos meninos quando vieram aqui? Sim, eu falo pra você. É por isso que eu falei assim, ó, parecia que eu me sentia conforme que você veio assim, ó, você deixou certinho o pessoal, porque... A equipe é fantástica. Nós fomos lá gravar um dia lá com eles também. Eu falo que tem uma sensação familiar. Tem. De mais liberdade. A gente sabe hoje, né, que a questão das coisas que acontecem dentro das escolas, em questão não aqui, eu falo que o interior ainda é mais de boa, né, a questão do tráfico, essas coisas. A ETEC eu falo que ela tem um negócio diferente, que os alunos que já vão para a ETEC, porque já vão pelo vestibular, né, não é só por inscrição, né, tem um vestibular. Tem vestibular. Eu lembro que a última vez eles vieram aqui, a gente falou sobre o vestibular do curso de marketing. E o outro... E o ensino médio. E o ensino médio. E aí agora tá tendo de novo, né? Tá tendo a Green Hour, a gente tá de novo com o vestibular aberto. Tá tendo um vestibular. E como que funciona isso? Que aí assim, a gente fala de todo esse processo da ETEC, mas aí a gente fala assim, tá, e como que para não parecer que é só selecionado, né? Como que é a forma de ingresso do aluno? Isso, porque às vezes o pessoal fala assim, entra na ETEC? Meu filho quer estar lá, aí tem a questão da Isso. idade, tem a questão que nem você faz o ensino médio, né? Ela faz eu faço ensino médio. O ensino Obrigada, médio. com RH. Tá, então antes da gente ir pra essa parte, deixa eu conversar. Deve. Eu quero entender um pouco assim, Luara, quantos você tem? Como que surgiu a sua paixão pela ETEC? Você falou assim, olha, é lá que eu quero estudar. Porque eu vou falar pra você agora, o que você não pode fazer aqui hoje é fazer o que o Pedro fez a outra vez, viu? Quase me fez chorar. Vagabundo esse moleque. Não, mas eu falo, olha, eu fiquei sensacional, eu achei sensacional a questão de educação que eu fui lá gravar. Conversei com ela um pouquinho antes daqui, a gente tava batendo até um papo cabeça antes daqui. Real. E eu falo assim, então agora eu queria que você fala pro pessoal a tua idade, como que foi? Porque a gente fala assim, putz, na idade que você tem, você já fazer uma escolha de um caminho desse, não é pra qualquer um. Não. Tem que ter coragem. Bom, você ingressa na ETEC. Bom, eu ingressei na ETEC com 15 anos, 15, 16 anos. Tá, e quantos você tem hoje? Então? Hoje eu tenho 18. Nossa, que menina velha. E a ETEC sempre foi uma ideia. Até porque minha tia e o meu primo estudaram lá. E tem uma coisa que eu acho muito interessante da ETEC, que é que ela sempre tenta trazer a Palmeiras para dentro dela. Então, ela sempre, pessoas que não estão no vínculo, sempre tenta aproximar a ETEC deles. Igual a gente vai ter esse mês a Expogen, que é uma feira cultural. E quando eu estava no 5º ano do Fundamental, a minha escola, que eu estudava lá quando era criança, levou lá para ver essa feira cultural, e meu primo estava lá. Então, eu sempre tinha aquela visão de, tipo, nossa, eu quero fazer parte disso, sabe? Eu quero entrar nessa família. Uhum. Então, quando eu entrei no 2º fundamental, no 9º ano, eu falei, não, vou tentar o vestibulinho. E no ambiente dos meus amigos também é sempre essa ideia, não, vou entrar no vestibulinho, vou tentar porque eu já saio com técnico. E, independente do curso, eu sei que vai fazer bem pra mim no futuro. Então, eu fiz o vestibulinho, passei. E tô aqui agora, né? Quase me formando agora. Esse ano já Na reta acaba final. já Tá. na reta final. Mas, ó, Caio, agora que eu fico mais assim, fala bonito, conversa, mostra, mas vamos falar, duvido que você não bagunça na escola. Eu duvido que vocês não aprontam, que vocês não falam. Olha, fala como que é a rotina lá dentro, assim, olha. Porque, assim, eu falo lá de... A ETEC que eu morei lá em Pinhal... a gente morava... você tinha um internato, né? Tinha um internato, né? Então a gente mora, então ia ficar tudo louco, mentira. E lá, assim, a gente tinha o café da manhã. Eu lembro que como era agrícola, então, assim, até a carne era produzida na escola. Era muito massa, eu sinto muita saudade de lá. E aqui? Porque assim, ó, não sei, até o Caio pode tirar essa dúvida. Lá tinha a questão da pedagogia do Paulo Freire. Lá, não sei se aqui também tem. Que é aquela coisa assim de falar assim, ó. X aulas dentro da sala, X aulas prática. Tem isso? Tem aqui também? A parte pedagógica, Will, ela vai se basear no que a gente tem no plano de curso. É baseado no Paulo Freire? É baseado no ensino técnico profissional de acordo com o mercado exige, né? E de acordo com as diretrizes da Base Nacional do Ensino Médio. Entendi. Então, o que vai acontecer? O MEC ele vai pegar
ele vai colocar pra gente, ó, vocês têm que ter X aulas de português, matemática, geografia e assim por diante. E aí a gente insere a base técnica junto. Então, por exemplo, a Luara, fala o seu dia de hoje. Como foi, Luara, O meu das dia de disciplinas? hoje, deixa eu lembrar, hoje é segunda-feira? Segunda-feira. A gente iniciou a aula com gestão de desempenho, que é dado pelo professor Eli, que veio aqui. Não é pra mim, mas tudo bem. Aí depois a gente teve aula de matemática Olha que com o professor interessante. Ricardo, 2 seguidas, aí teve um intervalo, né, que é 3 aulas, aí o intervalo. E depois a gente teve aula de português. Nossa. Você vê que interessante? Então você tem a inserção da base tecnológica junto com a base nacional comum, Com ensino médio, que é a matemática, português, geografia, né? Tá, conta pra nós aqui. Matéria Finge que o cara não tá. Mas e aí, a escola deixa vocês, tipo assim, visita técnica, esses rolês. Eu vi esse dia, eu acho que no story de alguém, que vocês estavam fazendo uma visita ou alguma coisa, que eu vi um pessoal na cadeira de roda. O que foi aquilo? A ETEC em si, ela sempre tenta buscar vários lugares, assim, pra gente explorar. No sentido de visita técnica, tem bastante. E nesse mês, eu acho que foi nesse mês, a gente foi na FHO visitar a faculdade de lá, e até que a gente gravou pro R-Passa todo o rolê que teve lá. E também nesse mês, ou mês passado, a Gislene, a nossa professora, levou a gente para uma visita técnica de uma fazenda. Agora eu No não Leite lembro Fazenda, certo. né? É, no Leite Fazenda. Uma Os meninos produtora de acharam bem leite, legal. leite tipo A. Eu acho que é. Guaxupé. Uma coisa que eu acho que eu sou apaixonado pela Zetec é essas visitas técnicas, né? Que eles incentivam incrível, mesmo, né? incentivam. Incentiva. E agora vamos lá. E das bagunças? Vocês têm a liberdade, o pessoal pega muito no pé, como que é? Esse convívio. Porque assim, ó, eu brinquei, Caio, que eu falei assim, ó, duvido que vocês mandam mensagem pro Caio e falam assim, ó, você esqueceu o refrigerante. Não, a gente não tem o número dele. Mas a sensação que eu tenho é que vocês são muito mesmo assim, que vocês são muito próximos lá dentro. Como que é essa, que você falou da professora, como que é esse convívio? A relação entre aluno e professor é tipo, bem meio que família, assim. Eu falo que a ETEC lá é toda baseada em família. Você meio que vê ali sua figura paterna ali, do tipo assim, nossa, como que ele Vocês me passam ajuda, quanto sabe? tempo lá dentro? Mas quanto tempo vocês ficam lá dentro da ETEC? Entre as 7h10 sai meio de 40, umas 5 horas 6 aí. horas, 5, 6 Tem que horas. ter, tem que ter nessa Tem coisa. intimidade. Eu acho que se você entrar em um lugar que se você não se sentir confortável lá, fica muito ruim. Eu tô te fazendo todas essas perguntas por quê? Porque assim, ó, o pessoal que tá assistindo, eles têm que ter esse olhar, eu acho que do aluno, pra eles entenderem assim, putz, é legal ir pra lá, é legal. porque não é só estudar. Por mais que ela falou das matérias, eu lembro que quando eu fui, eu falo assim, ó, eu fui fazer o meio ambiente, não, me formei, não sei como. Não, porque era muito legal, é verdade. Só que eu particularmente não segui a área. Eu sou de humanas, hoje eu sou formado em artes visuais. E aí eu falo assim que o que me apaixonou na ETEC na época é de ver o que ela falava. Que ela começou a falar que essa questão do... Que nem lá já era uma fazenda. Então a gente chegava lá, sinta com inveja. Pelo menos aqui eu não sei se vocês fazem. Mas lá a gente levava coberta pra dentro da sala de aula, porque era muito frio também. Então a gente levava coberta, levava o café, podia levar café. Então como tinha agronomia, tinha o do café. Então assim, era bota, era azeite de chinelo. E vendo você falar, é muito legal. Porque o pessoal em casa tem que ter essa percepção. Eu vejo na hora da saída, às vezes, quando eu passo lá. E aí eu pergunto pra você, o Caio deixa vocês namorar também lá? Tem isso, Caio, lá dentro? Ou você pega no pé da molecada? Porque eu conheço colégio que o diretor não deixa. Ó, eu posso responder? Responde, Caio, responde. A gente permite tudo que não incomode o outro. Tem que saber seu limite também, né? Então, assim, no primeiro dia, quando eles têm a aula, a aula inaugural geralmente é comigo. Recebo todo mundo lá. E aí a gente já passa o sermão já, né? Já começa já. Então, assim, é aquilo que eu falo. Eu estudei lá, de pequeno. Tem aquele carinho pelo prédio já. Lá é minha casa, praticamente, sabe, Will? Então, a gente brinca assim, porque todo mundo passa muito tempo lá. Muito tempo, realmente mesmo. E o que a gente fala? Quando você vai visitar a casa de outro, o que você tem que ter? Respeito. Então, essa é a nossa palavra de ordem lá. É respeito. Então, quando se tem o respeito, eles nos respeitam,
nós os respeitamos. E quando não se tem também, é estabelecer o limite. Ali. E a gente sempre fala assim para eles. Na aula inaugural eu já comento muito com eles. É uma brincadeira até que a gente faz, mas tem um grande impacto. A gente sempre comenta aqui, ó. Vocês estão aqui porque vocês querem. É escolha. É uma escolha, não foi uma obrigação. É o que eu falo que é o diferencial, né? Quem tá ali fez o vestibular. Isso. Você realmente quis estar ali. De quis estar repente, em casa, o pai bateu pra ela fazer o vestibular, mas... Você fez e você passou, né? Você passou. O problema sempre tem. Tem aqueles que a gente tem que botar pra dentro da sala de volta, né, Luara? Tem que ficar correndo atrás deles. Mas tudo com muito respeito, Mas né? tem a parte, eu não sei se já aconteceu isso, tem a parte triste de você ver o... Acontece, né? Eu lembro que quando eu fiz o meio ambiente, nós entramos em 60 e poucos alunos. Quando a gente se formou, a gente estava em 10. Acontece, tem essa Muito. realidade. Por quê, Caio? Tem alguma explicação? Will, isso tem a ver, assim, hoje o que a gente tá notando é uma parte... chega a ser até triste e muito complicado. Olha só para você ter ideia, entrando assim já no assunto, né? Mercado de trabalho e evasão escolar. O ensino médio não tem tanta evasão escolar. Porque ele tem que concluir o médio. E lembrando assim, não é que a gente, apesar de a gente ser uma escola técnica, nós também preparamos para as universidades. Sim. Né? Tanto é que a gente tem um grande índice de alunos aprovados no terceiro ano em faculdades públicas. No Enem, Provão Paulista. Agora, assim, nossos níveis são bem altos. São bem satisfatórios. Sim. Sabe? Nós atingimos níveis que nós somos a melhor escola estadual de nível médio no município. Olha. Nós estamos... o Centro Paula Souza, das 100 melhores escolas públicas no Brasil, 50 são ETECs. Só para você ter essa ideia. Né? Então, que você tocou num assunto assim muito, muito, muito interessante. O que a gente está vendo? Eu falo que entre o mercado profissional e o aluno que quer se profissionalizar, eu na ETEC eu tô na faixa de Gaza, mais ou menos. Porque, ó... Eu tô vendo a realidade do mercado profissional e eu tô vendo a realidade do aluno que tá se profissionalizando. Então, eu já posso fazer uma pergunta pra te jogar? Já que você já entrou na fase de Gaza, vou perguntar assim, ó. Então, qual que é o diferencial da ETEC? Pro aluno sair de lá, então, hoje, falar assim, ó, o diferencial da ETEC é isso, porque o aluno sai de lá, sim, pro mercado de trabalho. Qual que é o diferencial? Porque a gente mostra a realidade do mercado de trabalho. Esse é o fator primordial. O que está acontecendo hoje? Por que tem evasão? Porque hoje está se tendo um desencontro entre o mercado de trabalho e aquele que quer entrar no mercado de trabalho. Você que é de Palmeiras, eu não sei se você tem a mesma realidade, talvez, que eu tenha, que eu me pergunto. Talvez até a Luara, que vai entrar no mercado de trabalho. Eu sempre acompanho lá pelas redes sociais, né? O pessoal fala a questão do trabalho. Você sente que, não sei se tem a mesma sensação que eu, mas tem pouca formação das mãos de obra. Você acredita que eu tenho vagas em aberto dentro da ETEC que eu não consigo preencher? Vocês estão ouvindo isso? De pessoas, as empresas, hoje, a gente está quase sendo um ponto de referência, um banco de mão de obra. Mesmo para aquele que já se formou. Então, as empresas hoje, elas estão cada vez mais nos buscando, procurando a mão de obra especializada. E como que funciona essa parceria? Até é legal você falar, porque assim, então hoje a ETEC, para as empresas aqui, está sendo uma referência para vocês, para trazerem esse profissional. Aquelas que a gente tem parceria, a gente pega... A empresa é muito simples até. Além do programa de estágio, que não tem ônus nenhum, a gente fornece o estagiário para as empresas, a gente faz uma pré-seleção. A gente também atua na indicação de pessoas que as empresas estão precisando para a contratação direta. Então, é muito simples e muito dinâmico. Eles me ligam, a empresa me liga, ou manda para o nosso setor já especializado, que é o professor Palhavan, é um setor de estágios e vagas de emprego. Você, Will, empresário,
Caio, eu tô precisando de um técnico em administração, vai atuar assim, assim, assado. Eu te falo, Will, qual que é o perfil que você precisa? Ó, eu preciso de um menino de tantos anos com perfil assim, assim, assado. Eu preciso de uma menina, ou não faço distinção, eu preciso que seja proativo, tenha conhecimento de tal coisa, assim, assim, assado. Eu chego nas turmas, converso com os coordenadores de curso e a gente monta uma pré-seleção para a empresa. E aí a gente faz a indicação de alguns. Quem que a gente vai indicar? Logicamente que os melhores. Sim. Isso, justamente. A gente vai pegar aqueles alunos com melhor desempenho, então, com melhor postura. A postura hoje é fator determinante no mercado de trabalho. Eu já cheguei a ter empresários que me ligaram que eu perdi o perfil. O empresário falou assim para mim, que seja uma boa pessoa. Então, parece que o mercado de trabalho, junto com aquele que está buscando a formação profissional, eles estão distantes. Isso tá sendo muito complicado. A gente comenta sempre assim, Palmeiras precisa de empresas. Ou Palmeiras falta trabalho. O que adianta você qualificar a mão de obra se não tem vagas de emprego? Isso é uma guerra constante que se escuta. E também é o vice-versa. Eu tenho tanto pessoas que não querem ingressar no mercado de trabalho, porque não consegue se adequar na vaga, e tanto vaga sobrando. Olha que interessante. Então, tá difícil casar isso. É legal falar isso aqui, porque assim, eu acompanho, eu sempre vejo o pessoal falando assim, poxa, Palmeiras tá sem emprego, Palmeiras Eu concordo que realmente precisa tudo isso aí. Inclusive, eu falo, eu fui um que tive que ir embora de Palmeiras na época, e voltei. E aí eu olho e falo assim, eu sou filho de Santa Cruz, eu sou filho dessa terra, isso. E o que eu mais quero é ver a cidade crescer, só que eu também sinto essa carência assim, ó, das pessoas não buscarem uma formação. Então o que acontece hoje? Hoje já a empresa, para ela se estabelecer no município, um dos requisitos que ela busca é o município tem mão de obra qualificada? Esse é um requisito principal. Então mudou-se um pouco. As estruturas organizacionais, o meio corporativo, ele sofreu uma mudança. Não tão drástica quanto a mudança de geração. A mudança de geração foi mais drástica que a mudança de mercado. Cara, não acompanhou. Não acompanhou. Eu falo assim até com um pouco de tristeza. Hoje, você vê constantemente falando na internet da banalização da CLT, né? Do ano seletista. Você tem que acordar às 7 horas da manhã, não precisa... É muito comum isso daí. Isso daí está se dissipando muito grande. De uma maneira muito desenfreada. E não é bem assim. O mercado de trabalho ainda continua. Aqui, então, já que você entrou nesse assunto, eu falo assim... Eu falo que assim, pelo menos eu tenho, não vou falar a minha idade, mas quando eu nasci, eu tive que me adequar ao mundo. Sim. E hoje a sensação que eu acho que eu tenho é que uma inversão de valores. Eu queria um exemplo, parece que a empresa tem que se adequar ao funcionário. Não estou dizendo que seja. Eu acredito que tudo. Gente, eu estou falando assim, não estou dizendo que a empresa tem que ser rude, mas eu estou falando assim, que dá a entender. Eu falo, vou pegar um exemplo do meu primeiro emprego. O meu primeiro emprego, eu trabalhei pro Sérgio Dalanese, Esquadrilha Metálica. E eu falo que um dos maiores ensinamentos que eu tive foi com ele, que era assim, ó, Caio. Ele falava assim, ó, chegue 2 horas adiantado pro seu compromisso, mas não chegue 10 minutos atrasado ou 2 minutos atrasado. Seja fiel. Então, eu aprendia isso com ele. Lógico que se adequa. Hoje, vamos falar assim, o índice talvez seja pela síndrome do pensamento acelerado. Então, eu falo assim que o índice de estresse hoje dentro das empresas sim cresce, o índice de depressão, tudo. Só que eu falo assim, às vezes, é o que você falou, que nem eu falo assim, eu sinto essa agonia do pessoal que fala assim, ó, nossa, eu preciso de emprego, Mas você fala assim, mas você tá preparado? Você tá preparado? Então, assim, é que nem eu falo, vou pegar um exemplo, a gente falando da educação, né? Que, assim, quantas aulas de inglês hoje tem no ensino hoje, por semana? Quantas aulas de inglês? Uma aula por semana. Duas, né? Duas aulas. Um período por semana.
2 aulas por semana, Isso, certo? Então, beleza, 2 aulas por semana. Começa, pelo menos, eu acho que, vamos lá, quantos anos são de 2 aulas? Quantos anos são? Todos os anos. Todos os anos. Então, vamos lá, até vocês... Desde o fundamental. Hoje, desde o fundamental. Sim. Quantas pessoas você conhece que sai falando inglês das escolas públicas, do ensino público? Aí vai... É isso que eu acho que, assim, que às vezes não entrava. Eu estudei em escola pública, não paguei nenhuma das universidades que eu fiz, graças a Deus. E olha que eu tava até brincando. Vou contar pra você, Caio, eu fiquei 9 anos no primeiro colegial. Só que o start teve que vir de mim. Sim. Entendeu? E aí eu queria falar assim, que eu vejo assim, a ETEC. Quando eu fui fazer a ETEC lá em Pinhal, nossa, eu falei, gente, como que pode? Porque assim, sobra vaga. Sobra vaga. O pessoal... Eu entendo que alguns desistem no meio do caminho porque é puxado, porque tem que trabalhar, estudar. Sim. Tem muitas situações da evasão escolar que são, assim, dificuldades mesmo no âmbito familiar. Isso a gente reconhece, sabe? Às vezes a pessoa tem que escolher entre o emprego, muitas vezes trabalhar ou estudar. Então a pessoa fica naquele emprego e não se qualifica mais para ter evolução, mas tem que ganhar o pão de cada dia. Só que aí é engraçado, eu lembro quando eu tava na 4ª série, que eu falava assim, olha como é que é as coisas também, né? Quando eu tava na 4ª série, eu lembro que os professores na época falavam assim, será que um dia a gente vai ter internet? Será que um dia o governo vai dar material? Então eu acho assim, de uma certa forma, nós também temos uma acessibilidade mais fácil hoje pro conhecimento. Mas o difícil é ter, vamos falar assim, é ter esse... Desculpa até a palavra falar, mas às vezes eu acho que é ter esse tesão de querer estar lá. O que eu penso um pouco, Will, pensa assim, o conhecimento hoje, ele é rápido, a qualquer momento você tem ele. Isso é um fato, tá? Isso não tem nem que se questionar. O que acontece, o ponto ruim do conhecimento hoje? Ele é tão rápido e tão fácil que ele não tem organização. Então ele é uma enciclopédia fora da ordem. Então é a mesma coisa que você pegar uma enciclopédia, lembra das antigas Parsas que tinham tudo? Eu adorava Atlas, ficava olhando. Uma hora você vai ler a letra A, outra hora você vai ler a letra M e outra hora você vai ler a letra Z. Então você não vai ter uma sequência de conhecimento que aquilo lá consiga te dar uma base de formação. Desculpa o termo da palavra. Qual que é a analogia do pato? Não nada e não nada mal, anda mal e voa mal. Voa mal. Sabe? Faz tudo, eu conheço tudo, sei tudo e assim por diante. A hora que tem que aprofundar, se torna superficial. Por que a ETEC e por que muita gente me questiona isso aí? Caio, por que os médios, os ensinos médios, fora os modulares que são especializados, são voltados para a gestão? Todos são voltados para a gestão. Foi como você disse. Eu fiz meio ambiente, mas não segui. Eu fui para outra área. Por que a gente optou por os cursos RH, logística e ADM, administração? Não é porque você é um bom cozinheiro que você pode montar um restaurante. Você tem que saber administrar. Isso é verdade. Você tem que saber gerir. Não é porque você vai se formar em medicina que você vai ter que saber gerir a sua carreira de médico. Não é porque você vai ser um prestador de serviço que você não vai ter que saber calcular a sua mão de obra. Se você vai abrir um comércio, você vai ter que pegar e saber precificar um produto, calcular o valor da sua mão de obra, verificar os custos fixos daquilo. Então, em qualquer área, até eu, como gestor de ETEC, como superintendente do Centro Paula Souza, eu tenho que saber gestão. Eu tenho que saber fazer um planejamento do tempo. Só para você ter ideia, Will, eu tô pensando já em 2027. Louco, mas nem acabou setembro, né? O 2025 já está entregue para a equipe. O 2026 já está planejado, tanto é que já está acontecendo o vestibulinho, a gente já sabe o que vai acontecer. Então vamos aproveitar o embalo já. Opa, claro. Vamos lá, gente. O papo, a gente empolgou tanto nisso que a gente já... Antes, quando você vai abrir, né? Deixa eu mandar um boa noite aqui pro pessoal. A Diana, a Diana não perde um podcast. Diana é show. Nossa. A Lauara, que tá aqui com a gente, ela mesmo tá comentando lá, valeu. Natália Pilão, Juan Pires...
Quem é o Luan Pires? Meus parentes. Tudo parente. Tudo parente. O nosso prefeito que mandou umas palmas aqui na prefeitura. Davidson, Elias Correia. Regina, nossa secretária de saúde. Um abraço a todos. Rian. O Elias, né, Diana, Rodrigo Magnan Bosco, tô falando que é uma ótima entrevista, Joel Mamelo e o Toninho Firmino. Show de Cadê bola. a galera da ETEC? Começa a se aparecer, ó. Estão estudando. Tô estudando, ó. Ou trabalhando. Tá vendo? Então, Will, a gente já está com os vestibulares abertos, tá? As inscrições estão abertas para os cursos, são para o ensino médio, turma manhã, 35 vagas para o Recursos Humanos. Para a turma da tarde, ensino médio com administração, 35 vagas. E logística para a turma da noite, ensino médio noturno em logística, 35 vagas. E também nós temos cursão. Esse curso também eu vou falar técnico em farmácia, tá? Esse é para quem já tem o colegial. Pra quem já tem. Esse então é pro técnico com 1 ano e meio de formação no período noturno. Em 1 ano e meio a pessoa sai técnico em farmácia. Que massa. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Aulas práticas. Bom, todos os cursos têm as aulas práticas também, mas o farmácia ela tem toda a estrutura de laboratório, Que atendimento massa. a cliente, cursos de injetáveis é promovido na escola também. A pessoa aprende a fazer injeção, aprende a fazer toda a parte de medicamentosa e também cuidados com o paciente e a parte Nessa farmacêutica. parte prática, vocês usam os alunos lá de cobaia para Sim, entre eles mesmo. Opa, o curso Olha. é feito entre eles, com eles, é contratado profissional especializado. Ele vem dar o curso de injetáveis, é um dia fazendo o curso, vai pro laboratório, aprende manipulação de medicamentos. Ô, Caio, você me deixou agora curioso com uma coisa assim, que nem você falou aí do curso de farmácia, dos cursos que tem, né? E qual que é a diferença entre... porque assim, eu vejo que às vezes, principalmente em São Paulo tem muito disso, né? Daqueles cursos que não são por instituições de educação, mas que nem tem curso de farmácia. Qual que é a diferença do curso da farmácia feito pela ETEC e por essas empresas que vendem o curso? E geralmente esses daí são o que a gente chama dos auxiliares, né? Então eles não têm uma titulação. Então, o que acontece? O curso da ETEC, qualquer curso é obrigatório, no mínimo, 1.500 horas da parte técnica. Isso te confere o título de técnico. Então a questão das horas também. Carga horária. A carga horária também. Né? Então, enquanto você vai, um auxiliar de... um balconista, um auxiliar de enfermagem, um auxiliar de farmácia, não. Os da ETEC, realmente, é a titulação profissional. Então, por exemplo, se você pegar um curso do açúcar e álcool, o técnico que sai lá, ele já pode se registrar no Conselho Regional de Química. Ele tem uma carteirinha, né? Isso, Nossa, o que atesta o profissional. Que nem, ó, eu sou do meu... Nossa, eu não vi a hora eu de querer tirar o CREAS ou o CRQ. O CRQ. Eu não vi a hora. Então, mas e outra, o que acontece? As empresas hoje, para legalizar a profissão e pagar por aquele profissional, tem que estar vinculado ao conselho. Tem que estar vinculado ao conselho. Entendeu? Algumas, não são todas, mas as mais específicas, tem que estar vinculado ao conselho. Então, o que acontece hoje na ETEC? As nossas modalidades de ensino da ETEC João Elias Margutti, elas abrangem quase todas as áreas. Ela abrange a área de segurança do trabalho, abrange a área de saúde, que é o farmácia, abrange a área de gestão e abrange a área de indústria. Tá, legal. Então, nós conseguimos ter essa formação técnica abrangendo várias áreas do ensino e do mercado profissional. Ô, Luara, você que tá lá, é o último ano? Último ano. Como que é o coração, tipo, saber que vai... A gente entra na ETEC já pensando em sair. No sentido de, tipo, nossa, daqui a pouco eu vou me formar, né? Porque você entra na ETEC sabendo que você tem que fazer o TCC no final. Então, você entra já pensando, nossa, terceiro ano é TCC, terceiro ano é TCC, terceiro ano é TCC. E se você ficar com essa ideia, você não vai se acostumar com a ideia de ficar lá, sabe? Você não vai ver aquilo porque você vai sofrer com antecedência. Mas igual, eu falo... Então, calma que você vai ver na faculdade. Uma das coisas que falam, nossa, eu não tô pensando em entrar na ETEC, mas tem que fazer o TCC, né? Você já fez? Como que é?
E assim, no primeiro ano, eu pensava que era a coisa mais difícil, sabe? Mas no final, quando você entra no terceiro ano, com os professores que, tipo, eles sabem o que estão fazendo, sabe? Eles te ajudam e mostram que aquilo não é um bicho de 7 cabeças. Ó, peraí, ô Caio. Você viu aquela história que fala assim, ó, você tem o filho e o tio estraga o sobrinho? Então eu vou estragar agora, eu vou estragar aqui, ó. Gente da ETEC que tá escutando. ChatGPT. Ai, se existisse na minha época. Gente. Não, mas ó, é legal você falar. Eu tô perguntando isso pra você tudo. Explica o que é o TCC, né? Já fala o que é pra galera. Bom, o TCC é o trabalho de conclusão de curso, né? Então, sempre que você tem alguma formação técnica, você tem que fazer aquilo pra você realmente conseguir o seu diploma. O seu diploma, é. Então, meio que você escolhe uma pesquisa da sua área, né? Igual eu tô fazendo RH. E o nosso lá da ETEC é em grupo, o TCC, a apresentação de TCC. Então, é eu e mais 4 pessoas, e a gente escolheu o tema de desafios para a empregabilidade de pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho. Que massa! Olha que bacana. Nossa, muito legal. Aí, igual o nosso o nosso orientador de TCC é o Matheus Graciano, e ele vai ajudando a gente, desde fazer até você escolher o seu tema de TCC, até realmente sua apresentação. Então, eu falo que durante os 3 anos, você só vai perceber isso no final, mas é um preparamento. No primeiro ano, você já começa a apresentar seminários, no segundo já vão te avaliando só para seminários, quanto para pesquisa. Então, você chega no terceiro ano já meio sabendo a base. É só você realmente escolher seu tema e aprofundar naquele tema. E eu falo que realmente não é um bicho de 7 cabeças. A gente entregou o nosso TCC semana É que passada. você é inteligente. Você não me viu, né? Ó, eu falo assim que eu tenho TDAH. Então, o meu grupo da faculdade, a gente conseguiu acertar. Eu falo, tudo que é prático, eu faço. Se mandou escrever, aí eu falo, putz, por que não existiu o ChatGPT na minha época? Mas, aí, a outra coisa que eu queria te perguntar em cima disso mesmo, assim, vocês brigam também? Você sabe briga entre vocês lá na época de fazer trabalho, porque não é possível que seja tudo mar de flor também, né? Eu gosto de saber das tretas também. Eu acho que sim. Brigas sempre tem, em qualquer lugar. Eu acho que não seria briga, mas sim uma... Como posso explicar isso de maneira bonita? Mas um desentendimento ali, porque cada um pensa de um jeito. Porque eu tô perguntando isso por quê? Porque assim, parece besteira, mas é aí, né, nessas tretinhas que você vai ver na formação do caráter de quem, se você sabe lidar em grupo, né? Sim, se você lógico. trabalhar Isso em grupo, é porque a gente brinca, fala assim, mas o cara vai perguntar de treta. É porque eu falo, você vai ver na formação do caráter ali, se você é profissional. O TCC da ETEC é em grupo justamente por causa disso. É de você promover a interação entre pessoas. Essa que é a grande sacada, né? Você se formando esse ano, a pergunta pra você e aí, como é que tá o coração? Já sabe o que vai fazer? Vai dar... já tem em mente pra onde você quer ir, já? Eu falo que eu entrei na ETEC pra ter uma carta na manga. Eu acho que eu não entrei na ETEC pelo curso. Eu entrei pelo período. Até então que eu não sabia o que era RH. Eu entrei assim, gente, de manhã, tá tudo bem. Não sabia o que era RH. E quando você vai aprendendo as coisas de RH, você vê que realmente é uma área que você meio que é implementada em tudo, sabe? Você pode utilizar praticamente em tudo. Cita pra gente, eu achei legal, eu ia até fazer uma pergunta em questão a isso, mas cita pra gente. Você entrou pelo período e não pelo curso. Pelo período. Aí hoje eu vejo que você tá com uma mentalidade diferente. Hoje, quem era Luara lá quando entrou e hoje saindo? E quais você, Will? Olha, eu lembro que em artes visuais eu falo assim, vou desenhar. Não, vixe, quando eu falo a expansão que tem, o pessoal fala, nossa, eu não sabia. Dentro hoje do RH, onde eu posso ir? Você que é profissional hoje. Bom, eu entrei falando que realmente eu não sabia. E meio que o primeiro, o segundo e o terceiro ano, você vai conhecendo partes da área do RH. Igual, no primeiro ano, a gente conheceu bastante sobre recrutamento e seleção, que é todo aquele percurso de você olhar o currículo, você entrevistar a pessoa e ver realmente o que a empresa espera que o novo empregado quer. Se esse empregado vai entregar o que a empresa quer nesse negócio. E você avaliar aquela pessoa, você tem que ter todo um aprendizado.
do que espera, até você pegar e ver se realmente aquilo vai dar certo. Então, uma das áreas, além do currículo, tem várias etapas no recrutamento e seleção. A primeira parte realmente é o currículo, né? Porque tem que ver todo o seu aprendizado ali. E a segunda parte é um que eu, se fosse implementar, eu acho que usaria bastante, que é o trabalho em equipe. Você pode fazer várias... Não seria... Eu acho que seria tipo um gincanas, brincadeirinhas. Igual no mesmo processo que você dá a mão para todo mundo ali da equipe que você escolheu, se vão conseguir entregar numa linha reta. Eu acho que a pessoa dinâmicas, né? é bastante dinâmica. Eu falo então que... vocês são aquele pessoal que quando vai pedir emprego, faz a dinâmica. Tem toda uma dinâmica. Essa é a primeira etapa do curso que ela tá falando, né? Caramba! Porque você pensa que às vezes recrutamento e seleção é só realmente a base do currículo. Mas não, você pode implementar dinâmicas na hora de escolher alguma pessoa, você fazer perguntas para você conhecer qual é a personalidade daquela pessoa. Porque tem pessoas que falam muito bem, e outras pessoas que ela não se dá muito bem em público, porém, ela sozinha ali, com o seu computador e tendo o que fazer, é melhor até que a pessoa fala. Então, você tem que, na hora de RH, você aprende a conhecer bastante cada jeito de pessoa, cada personalidade. Tecnicamente, vamos falar assim, tecnicamente a empresa tem que confiar muito no... Tem que confiar bastante. No RH dela, porque é ela quem vai colocar, tipo... Uma outra pessoa dentro da empresa. Vou falar assim, o patrão não tá ali... Mas é você quem vai estar levando para dentro da empresa, né? Isso, justamente. Essa parte de recrutamento e seleção é extremamente importante, ter a equipe de RH, né? De recursos humanos em si mesmo, né? Ó, Caio, você criou um monstro. Imagina essa menina dentro de casa, cara. A mãe dela e ela, tipo assim, dentro de casa, tipo, eu não gostei dessa atitude, eu acho que não é legal. Imagina ela observando o povo, porque cria um certo olhar diferente, né? Ô, Will, a minha ideia é soltar todo ano pelo menos 100 e poucos monstrinhos na sociedade. Misericórdia, rapaz, imagina, mas é legal. Eu falo pra você, de verdade. A gente tá falando do RH porque é a área que ela tá aqui, mas eu acredito que deve ser sensacional as outras áreas. Hoje de manhã lá, Caio, quais os cursos que tem hoje lá na ETEC? Hoje pela manhã funciona somente a modalidade dela. Só recursos humanos. Então é que a gente pegou naquele ponto, né? Até que ponto a ETEC vai crescer, até que ponto ela absorve. Tá. À tarde? À tarde também, administração. Administração. E à noite hoje? À noite, aí o negócio ferve lá, né? Aí à noite tem logística, marketing, farmácia, açúcar e álcool, segurança do trabalho. Caramba. Então, vamos reforçar de novo. Eu acho que eu esqueci algum. Logística, só ensino médio são 2 turmas e assim por diante. Aí o negócio ferve bastante à noite. Então, para deixar de novo mais fresquinho o pessoal em casa em questão ao vestibular, como que é? Então agora vai abrir o vestibular para quem Então já estão abertas as inscrições. Como é que faz as inscrições? As inscrições... Se o pessoal tiver dificuldade, pode estar indo até lá vocês? Como é que funciona? Se a pessoa tiver dificuldade, as inscrições são feitas online, tá? Pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. Eu ia falar, olha aqui, mas a gente tá ouvindo. A gente vai ter jeito de colocar agora, né? Mas a gente soltou panfletinhos para a cidade inteira, tá tudo aí nas nossas redes sociais. Acompanhe as nossas redes sociais, ETEC João Elias Margutti, tá? Tanto no Instagram quanto no Facebook a gente tá lá. Então a gente está aberto com ensino médio e RH, manhã, 35 vagas, administração, tarde, 35 vagas, e logística, noite, 35 vagas. Esses 3 com ensino médio. Quem que pode estar prestando vestibular? Aqueles que vão concluir o ensino fundamental 2, o 9º ano, este ano. Ou aqueles que têm o fundamental 2, o ensino fundamental concluído. Esses são que podem fazer o ensino médio. 3 anos. 3 anos. Todo santo dia, sem dó nem piedade. Todo santo dia, gente. Realmente, sem dó nem piedade. Sem dó nem piedade. E aí a gente tem o modular, que é o técnico em farmácia. Esse, a pessoa precisa ter o colegial concluído, né? Concluído o colegial. Ou estar cursando em contraturno o 2º ano do ensino médio. Aí ela pode entrar, porque a hora que ela concluir o ensino médio, ela vai ter concluído de farmácia junto, né? Então, esse 35 vagas noturno.
A pessoa faz a inscrição no site, vai até dia 3 de novembro. E, gente, é a única taxa que vai ser paga pro Centro Paula Souza, é a taxa de inscrição do vestibular. Custa R$ 29,00. Que é a empresa que vem prestar a prova. Porque as ETECs, a gente fala assim, não vai ter vestibular somente na ETEC João Elias Margutti. São todas as ETECs, num único dia. Então, é um vestibular a nível estadual. E o que é interessante falar assim? A pessoa, ela pode estar fazendo a inscrição e colocar a segunda opção. Isso é muito importante. Que massa. Tá? Então, por exemplo, eu fiz a inscrição para de manhã, mas amanhã está concorrido, será que eu consigo colocar uma segunda opção para tarde? Consegue. A gente está tendo caso que a pessoa está pagando uma segunda inscrição para fazer nos 3 períodos. Caramba, que vontade de estudar que é essa, rapaz? E assim, é um dado muito interessante também que a gente está tendo. A gente teve vários casos que a pessoa concluiu o primeiro ano do ensino médio em outro local. Pode voltar para entrar no segundo ano na ETEC? Não pode. Tem que entrar no primeiro ano, mas muitos pais e alunos estão optando em, entre aspas, perder um ano que já concluiu e voltar no primeiro ano da ETEC. Lá em Pinhal também tinha isso. Isso é liberado. Você só não pode entrar no segundo ano, mas porque tem a base técnica e assim por diante. Então, você tem que prestar o vestibular e entrar no primeiro ano do ensino médio. Certo. Tá? E vamos lá, que a gente deu o spoiler lá, né? Vamos falar um pouquinho então dessa FATEC que está por vir. Sim, sim. Como que tá o pé disso tudo? Como que tá a sua conversa com o prefeito? Como é que tá a conversa lá em São Paulo? Tivemos lá esses tempos. Tá caminhando muito bem. O prefeito, Fernando Stocco, ele tá trabalhando muito em cima disso. Ele conseguiu a autorização pelo Centro Paula Souza através de um consórcio. Porque as FATECs, elas são mais exigentes em nível de quantidade de população. Então, Palmeiras sozinha, ela não tem população para abrigar uma FATEC. Então, o que está sendo feito? Um consórcio entre as cidades regionais, são 6 cidades ao nosso entorno, que vão participar no transporte desses alunos para cá. Então já tem essa parceria já com as prefeituras da região. Já está na parte documental. E isso é legal que movimenta até o nosso comércio local. Com toda certeza, com toda certeza. Vai ser só noturno isso? As FATECs em primeira instância funcionam em período noturno, tá? Só que agora eu vou dar um spoiler. Aí isso é de Centro Paula Souza. Vamos lá. Esse spoiler é show de bola. A partir de que se conseguir, que tá tudo caminhando bem para ter implantação da ETEC, o Centro Paula Souza lançou uma modalidade que se chama AMS, Articulação Médio Superior. Olha, médio superior. O aluno vai entrar, assim como o Luara, entrou no primeiro ano do ensino médio, no único vestibular ele vai concluir o ensino superior na FATEC. Caraca! Incrível, né? Ele vai entrar no médio, fazer o ensino médio na ETEC, já com o curso escolhido por ele, e terminar esse curso de forma superior na FATEC instalada no município. Show de bola. Então, o aluno pega esse candidato, ele vai ter o diploma do médio, ele vai ter o diploma do técnico e depois ele faz a faculdade já em seguida na FATEC. E aí ele tem o curso superior. E em 5 anos ele tem a formação. Já sai com 3 diplomas. Em 5 anos ele tem a formação superior. Já é mercado de trabalho realmente, não? E aí, qual que é o outro spoiler? Para que exista isso, as empresas obrigatoriamente têm que ter parceria com o Centro Paula Souza. Então, aí, ó, pessoal, vamos apoiar a vinda da FATEC para Santa Cruz Palmeiras, porque vai ser uma chance de abrir esse mercado, mercado de trabalho, né? Sim. Eu vejo assim que o comércio da cidade, né? Todo mundo quer ganhar o seu ganha-pão. E eu acredito que a educação e as empresas têm que caminhar junto. É muito legal essa iniciativa das empresas irem até a ETEC, tirar... Isso. E qual que é a diferença, Caio, entre a FATEC e a ETEC? A ETEC, ela vai fornecer para você a formação até o nível técnico, médio técnico. Então, escolas estaduais de tecnologia.
A FATEC, ela fornece o curso superior. Um curso superior. Isso. Então, por exemplo, Caio, eu não quero entrar na ETEC, mas eu tenho o ensino médio e eu quero fazer FATEC. Você pode fazer só a FATEC, sem problema. É uma faculdade, normal. O legal de tudo isso é que o Centro Paula Souza hoje se tornou um Instituto de Pesquisa Paulista. O ITESP. Então, além da formação superior, hoje ele já fornece pós-graduação, mestrado e já entrou com o programa de doutorado. Caramba. Tudo pelo Centro Paula Souza. Bom, se em 4 anos trata logo de fazer isso aí rápido, porque você fica falando essas coisas e você sabe o compromisso que você tá tendo. E então, cuida da saúde. Cuida da saúde. Pra poder aguentar esse emprego, porque é trabalho, hein, Caio? Bastante, bastante. Eu espero que até o término do meu mandato a gente consiga trazer tudo isso daí. É verdade, né? Esse que é o detalhe, né? Como que funciona? Porque assim, tem um tempo, né? Os superintendentes das ETECs. Eu lembro que na minha época, não sei se ele tá ainda lá, o do professor Magalhães. Nossa, era muito show de bola. Aposentou? Aposentou. Velho, aquele velho era embaçado, era da hora, viu? E brigava com a gente. Os superintendentes de ETEC, que são equivalentes aos diretores, eles são uma função exclusiva de professor do Centro Paula Souza. Então, primeiro ponto. Para você ser um superintendente de ETEC, você obrigatoriamente tem que ser professor. Uhum. Tem votação, né? Então, por exemplo, eu sou professor da ETEC. Ah, certo. Né? Então, o curso de farmácia, o curso de açúcar e álcool, então eu tenho aulas no curso de farmácia. Eu sou da área técnica, eu sou hoje também me formando em gestão, mas eu sou farmacêutico bioquímico, sou técnico em agroindústria, tenho bastante pós-graduação, né? Então, assim, você tem uns requisitos a cumprir. Depois desse requisito, que você cumpriu, chegou nesse requisito, você tem que fazer uma prova de habilitação. Você fica habilitado a ser um diretor, um superintendente de ETEC. Não significa que você vai ser. É tipo a OAB, é tipo direito. Você faz a prova de direito, mas não quer dizer que você é advogado. É advogado, né? Então aí você pega e se qualifica, e você é habilitado a essa função. A ETEC abrindo as eleições de direção de superintendente, você pega e você participa do processo eleitoral dela. E aí quem que vota? Os alunos. Alunos, funcionários e professores. E aí você tem uma votação, uma lista tríplice daqueles mais votados, e aí isso é submetido ao governador do estado, à superintendente, à presidência do Centro Paula Souza. Eu achava muito gostoso nessa época que a gente tinha que votar, porque eu vou falar pra você, era legal, daí brigava. Então, eu acho muito bom isso. Nossa, porque é a questão da democracia muito também, bom, né? De você já também colocar assim, olha, de você dar autonomia dos alunos pensar, de discutir. Eu lembro que a gente fazia debate na época. Era muito massa. É que antes de eu ser o superintendente da ETEC, eu fui o coordenador do campus descentralizado primeiro. Depois eu trabalhei na gestão do professor Ribeiro, que instalou a ETEC aqui. Eu fui o diretor administrativo dele. E aí depois eu fui fui ser o diretor e agora o superintendente. O que é o legal de tudo isso, dessa pequena trajetória minha? É que eu consegui ter uma dimensão desde a parte administrativa e funcional de um prédio, de uma estrutura, de uma parte de RH, de uma parte administrativa, de gestão de pessoal e tudo isso daí, como a parte pedagógica. Né? Porque as ETECs funcionam muito, ela tem uma autonomia muito legal para com os alunos. Porque você tem um quadro geral, você tem um superintendente, abaixo dele você tem as diretorias distintas, né? Que vai ser, você tem um diretor acadêmico, que é a Toninha, nossa... A diva, mais. A Toninha Caldiron é a nossa assumidade em parte acadêmica em aluno, sabe? E ela... Esperamos você aqui. A Toninha, ela é, assim, fantástica, sabe tudo e mais um pouco de diretoria acadêmica. A gente tem a nossa parte de coordenação pedagógica e orientação pedagógica, que é a professora Cal e o Joel, que veio aqui. Cada curso tem o seu coordenador próprio.
Cara, é verdade. Então, se você tem o curso de açúcar e álcool, vai ter o coordenador de açúcar e álcool. O ensino médio tem 3 coordenadores, a professora Gi, o professor Matheus e o professor Gustavo. É bom porque também, assim, ajuda a dar um chute na bunda de alguém, né? Porque, assim, imagina ficar tudo isso sobre a cabeça só de um. Então, e o que é o legal dos coordenadores? Para ser o coordenador do curso, você obrigatoriamente tem que dar aula no curso. Então, você conhece o aluno ali tete a tete, as mães, os pais, os alunos. E eles têm os representantes de sala deles, né? Que eles levam a voz deles, levam até a diretoria. Eu brinco com eles, vocês têm que fazer de tudo para que não chegue nada na minha sala. Porque aí o circo pega fogo. Tem que resolver antes. Resolve antes. E aí a gente tem a parte de vinculação de estágios e vagas, que é um setor próprio para isso, que é o professor Palhavan. A gente tem o professor Leomar Gomes, que é o nosso diretor administrativo, ele que toma conta de toda a parte de contratação, processo seletivo, empresas terceirizadas, estrutura do prédio. Se deu goteira, é ele que tem que correr e assim por diante. E aí também a gente tem a nossa equipe de assistentes que estão no apoio de todos esses setores. Né? Os auxiliares docentes, a equipe de secretaria. Então, assim, eu brinco muito com eles assim. Falei, gente, eu falo muito assim, vocês são a engrenagem no motor. Vocês é o que fazem rodar a ETEC. Vocês é o que fazem rodar a instituição. E vocês trabalham para com os docentes, os alunos. A função de vocês aqui dentro é para os alunos. Eu vou ser a polia. Eu vou ser a correia. Eu vou estar trabalhando entre vocês para a gente unir numa única situação. Deu muito certo. Deu muito certo, Will. Eu falo assim, a equipe da ETEC João Elias Margutti, ela é fantástica. Eu tenho uma gestão muito tranquila. Tem problema? Claro que tem problema. Né? Muito problema. Pensamentos diversificados sempre vai surgir, né? Você pode fazer o melhor bolo do mundo, alguém não vai gostar. Mas alguém não vai gostar. Eles me possibilitam de eu estar fazendo com que a ETEC prospere cada vez mais. Isso é legal. Eu falo que eu lembro que um padre uma vez me deu um conselho que falava assim, ó, você só pode ser vítima uma vez só. Então, depois você entra como aprendizado. Isso, e é legal. Eu volto a dizer e te dar os parabéns. Ouvindo tudo isso que você falou, ouvindo essa trajetória da ETEC, né? Porque assim, a gente... eu não sei, eu, pelo menos, eu não conhecia tudo isso que você falou da ETEC de Palmeiras, né? Sim, sim. Então eu vejo assim que é um trabalho que foi arduoso, mas olha onde chegou, a estrutura, todo esse conhecimento, a educação que vocês têm lá, junto com a equipe. Olha, eu tenho que te parabenizar de novo. Obrigado, Will. Eu falo, tomara que você continue sempre fazendo parte desse corpo docente da ETEC, porque assim, olha, de verdade... dá pra ver, conversando que talvez a câmera não tenha pegado todos esses detalhes, mas quando a gente tá perto do calor humano, eu vejo o quanto que você ama de verdade. Sim. Eu falo que assim, ó, eu dou aula na PAE, né? E a gente tem isso lá, a gente fala assim, ó, só dá aula na PAE quem ama. Não adianta você... eu sei dar aula, você pode saber, mas você ama. Então eu vejo assim que o jeito que você fala e a resposta tá... Ela aqui do lado, que tem 18 anos. A outra vez eu falei, o Pedro veio aqui, deu um show de bola. Isso. Falou toda a história. Então, assim, você vê assim que tem aquela questão da sensibilidade do ser humano. Porque assim, você é diretor, que nem eu tô falando que eu vi quando os meninos falaram. Você tem aquele respeito, mas ao mesmo tempo você tem aquele carinho de assim, o limite. Eu tenho 500 filhos. Então, eu acho isso legal. A gente brinca muito isso daí, né? Eu tenho 500 filhos, né? Então... então pode-se dizer que a ETEC tá cumprindo o seu papel. O que é interessante, que eu acho que é uma vantagem muito grande. Eu sou daqui de Palmeiras. Eu sou nascido, criado, minha família é daqui, da minha esposa é daqui. Eu encontro com eles na rua. Isso é legal. Eu falo assim, gente... Vocês vão me ver de bermuda por aí, vocês vão me ver de camiseta, porque elas acham que a gente o professor é aquele cara intacto, né? Eu falei, a gente vai brincar, eu falei, pode cumprimentar o diretor, não tem problema nenhum, a gente sempre comenta isso daí. A Luara mora perto da minha casa. Real. Oi. Vira e mexe, eu tô vendo ele aí de cá. Eu lembro que uma vez, eu vou até contar, vou dedurar vocês.
Eu estava no portão de casa, abrindo, quando eu vi, passou ela e as amigas dela na frente de casa, assim. Porque eu não aguento mais aquele professor, e não sei o que lá, e vou me lascando a lenha no professor, né? Que fica muito no pé da gente, que eu não aguento mais aquela disciplina. E aí se entregaram, Tom. E elas não viram. Cheguei na escola, eu falei, olha, vocês vê muito bem o que vocês ficam falando por aí, porque eu estou em todo lugar na cidade. É todo né? lugar, gente. A ETEC tá em todo lugar, você entendeu? A gente tá 100% vigiado. Eu falo que esse emblema que eles carregam no peito do uniforme, a gente sempre comenta muito. Tem um peso muito grande. É uma águia? É uma É uma águia. águia. Interessante. É uma águia e com a Tem a palmeira. ver com a história da águia? Sim. Esse interessante. símbolo foi feito por alunos. Que massa. Foi num concurso, a gente remodelou ele. Não é o símbolo oficial, é o símbolo de guerra que a gente fala, né? Da águia, sempre da renovação, de verificar que você pode estar na beira da morte, mas você consegue se voltar, se reestruturar, se reerguer. Então a águia é o símbolo que carrega. E a palmeira, né, que a gente tá aí, a gente tá em Santa Cruz das Palmeiras. E o nome que não poderia ser deixado jamais é o João Elias Margutti. Porque foi um fato muito curioso isso daí, pouca gente sabe. Quando se funda uma ETEC, a ETEC não leva nome de patrono nenhum. Então a ETEC ficou aqui por 6 meses se chamando ETEC de Santa Cruz das Palmeiras. Caramba. Quem que determina o nome do patrono de uma ETEC é o conselho de escola. Então, na época, eu presidia o conselho de escola, né? E ainda como diretor a gente preside. Aí eu falei, olha, gente, eu vou abrir uma votação no conselho de escola, que ele é formado por integrantes da população, representantes dos pais dos alunos, das indústrias, do comércio da cidade, né? Das empresas da cidade, e assim por diante. Eu falo assim, ela tem que se continuar chamando João Elias Margutti. Não é porque ela foi um colégio municipal, não é porque hoje ela é uma ETEC, não é porque hoje ela foi um ensino infantil, que a história não pode se perder. Ela ainda é João Elias Margutti. Não vai ter ninguém que vai colocar ela nas costas e vai levar o colégio embora. Eu só apoiaria se fosse pra mudar o nome dela, se fosse chamar essa escola Will Art. Mentira. Não, tranquilo. Ó, Caio, o papo... Quer falar mais alguma coisa? Já estamos encerrando? Estamos chegando nos finais Mas aí. já, aqui, a gente vai ficar falando de educação aqui. Não, se deixar. Will. Mas teve a chuva aí, então o Aldrinei teve que dar. A chuva entrou aqui dentro, aqui, né? Olha, não, eu falo pra você, ó, agradecer aqui o Aldrinei que hoje tá na assistência. O Léo não pôde vir para estar com conjuntivite. O Pedro que ficou aqui na assistência também. Mas aí agora chega nesse momento agora do quadro aqui, né? Do quadro, não, do nosso podcast, que eu falo assim, olha, eu vou começar por ela. Né? Você tem todo o direito de olhar para aquela câmera ali e falar pro pessoal o que você quiser, sabe? Se for palavra de incentivo, se você quiser, é o momento que eu falo assim, olha, é você, quem é a Luara? E você pode falar pro pessoal de casa. Meu Deus. Agradecer, mandar um beijo pro pai, pra mãe, pro cachorro. Bom, eu acho que primeiro eu quero agradecer toda a minha base familiar, porque eu acho que se não fosse eles me apoiando em qualquer decisão minha, eu acho que eu não estaria na ETEC. Porque eu falo que a ETEC realmente você tem que querer estar lá dentro. Então, não tem como você ir vou estar lá só e não fazer nada. Você entra e você começa a fazer alguma coisa. Então, se antes você não tinha uma ideia do que você quer ter alguma coisa para o futuro, lá você aprende, lá você tem o caminho certo. Então, mesmo você não querendo seguir a área de RH ou de qualquer área de gestão, eu acho que você tem que entrar na ETEC só porque só quem está lá dentro sabe como que é. E é maluco você estar lá dentro. Porque eu falo que você realmente veste aquela camisa. Quando eu entrei na ETEC, a primeira frase que eu escutei é: você tá aqui dentro, agora você tem que vestir a camisa. Não é apenas você estar aqui dentro, você realmente tem que sentir na pele. E é uma coisa que eu acho que em qualquer lugar que você entra, seja empresa, seja família, você realmente tem que estar lá dentro, você tem que viver aquilo, você tem que aprender
com tudo aquilo que você vive. Então, eu acho que é uma coisa que eu aprendi muito entrando na ETEC, que você tem que meio que deixar a sua marca lá. Você só não pode sair, você tem que fazer alguma coisa para aquele lugar, pelo menos para você lembrar. O lugar não precisa lembrar de você, você tem que lembrar da sua vivência e falar, não, realmente eu fiz tudo que tinha para fazer e você tem que se sentir orgulhosa daquilo. É uma estrada dura, mas que quando você colhe aquilo que você planta, você vê que realmente vale a pena cada momento que você esteja lá dentro. Foi forte, hein? A fala, o lugar não precisa lembrar de você, mas você vai lembrar do lugar. Forte isso. Olha... E aí, Caio, agora é a tua vez aí. Vamos falar depois dessa agora? Então, agora... agora. Eu falei, vou falar, deixar ela primeiro, mas ó, Caio, agora... O meu recado vai ser pros jovens. Você jovem hoje que vai começar a entrar no colegial, que já está no colegial, ou que está procurando alguma coisa, leve isso com você, tá? Se você almeja ter um futuro legal, a sua casa, o seu carro, uma carreira bem estável, ter posses, ter felicidade, ter tudo aquilo que você deseja, analisa o que você fez no passado, fecha o olho, se pergunta, analisa o que você fez no passado e o que você está fazendo agora, se isso vai te levar a esse futuro. Se não te levar, dá tempo de corrigir. Se vai te levar a isso, continue que esse é seu caminho. Os pioneiros sempre vão carregar a culpa do desbravamento. Mas é só por eles que a história continua no seu percurso. Sempre. Sempre. Então, pessoal, hoje a palavra da moda é resiliência, né? Eu não vou nem tanto na resiliência, eu falo que é dedicação. Muitos desistem na primeira dificuldade. Não desistam. Façam o que é correto, que o resto é consequência do seu trabalho. Somente isso. Alinhem-se assim. Não procurem vislumbres tão grandes, sejam pé no chão, que vocês vão chegar onde vocês desejam. E eu agradeço a todos os que estiveram aqui. O Will, foi um prazer novamente. Prazer a Adrinei, é todo meu. A Luara que veio aqui. Vai ter um pontinho positivo de tudo que ela falou já. Amanhã eu já mando pra coordenação. Passou de ano. Pedrão tá aqui. Aí, mãe, passei de ano, ó. E a todos que estão aí nos assistiram. E muito boa sorte na sua trajetória também, meu amigo. Amém. Que Deus ilumine. Você é uma pessoa iluminada. E a gente vai estar aí junto no que precisar. Com certeza. Eu, em nome do... O prefeito não pôde estar aqui, né? Geralmente ele vem comigo, já tá virando apresentador junto comigo já. Mas eu quero te agradecer em nome da prefeitura, a aula de conhecimento que vocês dão. Eu falo assim que, você sabe, o pessoal fala assim, você gosta de estudar? Eu falo, mano, a coisa que eu mais odeio na vida é estudar. Mas eu falo que assim, porque eu não sei, eu sou ruim demais, cara, para papel. Mas eu falo que eu aprendo assim, que nem hoje mesmo eu aprendi um monte de coisa. A pessoa assim, cara, tu tem bastante conhecimento das coisas. Eu falo, é por causa disso. É dessa prosa, né, que a gente tem. E aí eu só quero agradecer pelo show de conhecimento e fazer de novo o convite aí para vocês e fazer a inscrição aí do vestibulinho, tudo isso aí, beleza? Eu estive com eles aqui, ó, Lex Luthor e Luiz Lane. O Pedro que... posso falar de novo, porque sabia? O Pedro que usa o óculos falso, não tem grau, que eu fiquei sabendo. Babado forte. Tá? E é isso aí, pessoal, olha... semana que vem estaremos com eles aqui, o Arnold Schwarzenegger, mentira também, tá? Mas semana que vem, fiquem atentos que nós vamos soltar o próximo convidado aí. Esse mês de outubro vai ter o podcast já para segunda-feira que vem. Então fiquem atentos com a gente. Lembrando que você pode estar deixando seu comentário. Se vocês aí de casa tiverem a dica de um convidado da prefeitura, de alguma instituição que vocês queiram ouvir, um tema diferente, manda pra gente que a gente vai fazer. E eu vou ficando por aqui. Pedro, quer vir aqui dar um oi aqui pro pessoal ver sua cara, os seus fãs? Não? Eles vão se assustar. Então é isso. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Até uma próxima vez. E é isso aí, então, né? Agora, correr pro próximo episódio. Vem pra ETEC. Vem pra ETEC, galera. Vem pra ETEC. Vem pra ETEC, você também. Vem. Boa noite. Boa noite.